Hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas principais que um sistema de ERP precisa ter para a área de serviços e mais 2 que são muito importantes. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar hoje a respeito de um ERP para lidar com a gestão de serviços. O quê? Que tipo de serviços? Por exemplo, locação de equipamentos ou locação de qualquer tipo de material, prestação de serviços de consultoria, prestação de serviços voltados a serviços técnicos de engenharia, de certificação, de calibração, manutenção de equipamentos. Tem uma série de serviços que as empresas precisam gerir no seu ERP. Muitas vezes, por exemplo, empresas de software precisam fazer a prestação de serviço de implantação, a prestação de serviços associadas a suporte técnico, tem contratos com os clientes e esse tipo de serviço tem uma série de características que precisam ser bem administradas no ERP e o ERP precisa ter alguns recursos para tratar disso. O primeiro é a gestão de contratos. É preciso que no sistema seja possível colocar tudo aquilo que foi combinado com o cliente em relação à prestação de serviço. Quais são os equipamentos, se houver equipamentos, quais são os preços, quais são os serviços, quais são as periodicidades, quais são as franquias, quais são os valores quando excede a franquia, de modo tal que no contrato tenha tudo o que seja necessário para que depois se faça o faturamento do serviço. E principalmente para depois, quando você for emitir a nota fiscal, o sistema saiba como fazer. Porque existem clientes que falam assim, ó, eu quero que saia assim no contrato, que saia com esse nome, que saia com esse código, que tenha essa classificação aqui. Então tudo isso tem que estar no contrato. Porque às vezes você é uma empresa que começa gerindo 50 contratos, e aí o seu faturista, ou o seu gerente financeiro, ou a pessoa que se encarrega dos negócios, tem tudo na cabeça. Mas um dia você descobre que você tem 2.000 contratos, e isso acontece de uma hora para outra muitas vezes. E aí ninguém vai se lembrar das especificidades de cada um dos contratos. Então, a gestão do contrato precisa ter tudo o que você precisa lá, inclusive coisas como, por exemplo, qual é a regra de reajuste para que o sistema faça o reajuste automático, qual é o vencimento do contrato para que o sistema te avise antes do contrato vencer, para você não ter que sair correndo atrás de um contrato que já venceu, coisas que fazem parte da gestão de contrato. Em segundo lugar, tem a questão da gestão das ordens de serviço. Quando você vai prestar o serviço, você precisa escrever, estou prestando esse serviço, comecei tal hora, terminei tal hora. Quem está prestando o serviço é a pessoa fulana, essa pessoa fulana está prestando serviço com esse equipamento, tudo que diz respeito à prestação de serviço tem que estar ali. Se houver troca de peças, eu troquei essa peça, se houver alguma questão que precise de um insumo, uma graxa, um remédio, alguma coisa, tudo o que vai ser aplicado na ordem de serviço tem que estar na ordem de serviço e, muito provavelmente, dependendo do tipo de negócio, a soma dos serviços prestados pelas ordens de serviço, registradas nas ordens de serviços, é que vai gerar o faturamento posterior. Então o sistema tem que ter uma ótima gestão das ordens de serviço, do agendamento das ordens de serviço. Esse apontamento das ordens de serviço seja mobile. As pessoas têm que fazer o apontamento das ordens de serviço dela no celular, para que não seja necessário ter aquela troca de papelada para lá e para cá. O cliente tem que assinar ali no celular. Tudo que é necessário fazer tem que estar ali no celular. A ordem de serviço tem que estar completa no celular. Então, a prestação de serviços muitas vezes requer mobilidade. Em quarto lugar, a gente vai ter que falar necessariamente do faturamento de contratos. O faturamento de contrato tem que ser um subproduto da gestão de contrato e da gestão de ordens de serviço. Então você tem lá o contrato com o cliente, você está dizendo, eu cobro 10.000 por mês do cliente. O sistema tem que cobrar os 10.000. E cobro mais X reais de acordo com as ordens de serviço executadas. O sistema vai lá, vai fazer essa apuração e vai gerar o faturamento automático, gerando também as duplicatas, gerando os boletos, gerando os extratos para que o cliente saiba o que é que está sendo faturado. Muitas vezes alguns clientes exigem pré-faturamento, porque ele quer saber antes que a nota chegue o que é que vai pagar para ele aprovar ou não. Então você gera um pré-faturamento, manda para o cliente aprovar. Isso tudo tem que fazer parte dos recursos de um ERP para serviço. E a quinta coisa é que o seu sistema precisa ter a capacidade de fazer análise de rentabilidade de cada um dos contratos. É preciso que o sistema faça a apropriação dos custos da prestação de serviço, quanto custa enviar um profissional para prestar o serviço, quanto custa cada equipamento, quanto custa cada insumo, de modo que tudo aquilo que está aplicado como custo na ordem de serviço onere a prestação de serviço e tudo aquilo que é receita seja comparado com o gasto correspondente à prestação de serviço.
para que você tenha perfeita noção de qual é o resultado de cada contrato, cada cliente, cada prestação de serviço. Isso tem que ser instantâneo e automático, tem que ser muito simples de ser obtido no ERP e tem que ser trabalho zero. Você determina quais são os indicadores de desempenho que você quer e o sistema tem que gerar esses resultados a cada ordem de serviço que for apontada, a cada contrato que for registrado, a cada pagamento, a cada despesa. Cada coisa que acontece tem que fazer parte daquilo que é a rentabilidade do contrato, a rentabilidade de cada um dos projetos que você executa. E bem, tem outras duas coisas que são importantes para você na área de serviços. A primeira é CRM. CRM é muito importante. Depende do tamanho do seu negócio, mas você pode ter um CRM de pré-venda para te ajudar na busca por novos clientes, na busca pela excelência no atendimento ao cliente antes de fechar o negócio, para buscar clientes, para gerar propostas, para gerir a sua meta de vendas, a sua equipe de vendas, e também um CRM de pós-venda. O CRM do cliente que já contratou, para você avaliar qual é a satisfação do seu cliente, em que pontos você está indo bem, em que pontos você está indo mal, se o seu cliente vai comprar mais ou se o seu cliente vai deixar de comprar. Você precisa de CRM, tanto para você fazer o pré-venda quanto para o pós-venda. E por fim, dependendo do tamanho do seu negócio, se o seu negócio depende de contabilização e de escrituração fiscal internas, o sistema precisa ter os recursos para você fazer a contabilização interna e gerar as obrigações fiscais internamente, sem que você precise fazer integrações, sem que você precise contratar softwares externos. Essa é a minha opinião sobre as 5 mais 2 coisas que um sistema ERP precisa ter para atender a área de serviços. Se você tem alguma objeção ao que eu disse, se você tem algum acréscimo a fazer, se você tem algum comentário, manda aqui para nós e vamos trocar uma ideia. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até mais.